Brutéria e a mais uma sessão de Topos com casa cheia, que agradecemos muito e também pedimos desculpa a quem não conseguiu se calhar arranjar um lugar mais confortável, mas esperemos que consigam ouvir confortavelmente. Fazer aqui uma pequena introdução ao propósito destas conferências, para quem não esteja familiarizado com este termo, Eutopos, ou com a finalidade deste ciclo de conferências. A Brutéria, há uns tempos, assumiu um bocado como princípio a busca por bons lugares. Lugares onde o bem se manifesta de modo concreto, informado pela realidade, e também por esta noção de que o mundo é acidentado e de que o progresso, embora verdadeiro, não é tão... é mais lento do que nós gostaríamos. Portanto, são uma série de conferências à volta dos Eutopos, bons lugares. E então, desde 2023, temos vindo a organizar uma série de encontros nos quais pedimos aos nossos oradores, que já contámos com filósofos, artistas, editores, astrónomos, engenheiros agrónomos, teólogos, entre outros, que nos ajudem a conhecer versões diferentes deste bem que se constrói. E antes também de mergulharmos na sessão de hoje, um agradecimento e um aviso, um agradecimento à Fundação Santander, cujo apoio é fundamental para que este bem se concretize, e também avisar que esta sessão e todas as anteriores estão disponíveis no canal de YouTube da Brutéria. E pronto, e agora um dos agradecimentos mais importantes, o agradecimento aos nossos convidados de hoje, o professor Frederico Lourenço, escritor, tradutor, professor universitário, especialista em línguas e literaturas clássicas, além de ter traduzido a Ilíada, a Odisseia e as tragédias de Sófocles, Eurípides e também a poesia de Horácio, várias coisas. Desde 2016 iniciou a publicação de 6 volumes da sua tradução da Bíblia, e a tradução esta que lhe valeu o Prémio Pessoa. Em novembro de 2024 publicou uma nova edição bilíngue dos 4 Evangelhos, com o propósito de os dar a ler na forma mais próxima possível da que era conhecida pelos primeiros cristãos. Aqui à minha direita, Padre Francisco Martins, jesuíta, mestre em Teologia Bíblica e Filologia Semita e História Antiga e doutorado em Bíblia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. É atualmente professor auxiliar na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma e Fellow at Large da Brutéria. É também autor do livro A Bíblia Tinha Mesmo Razão, Histórias de Israel e o Israel da História, publicado em 2023. Aproveito também para lembrar agora de mais 2 avisos. Temos todos estes livros aqui à venda à entrada na subida das escadas, aliás, e também que o nosso Fellow at Large está neste momento a meio do seu curso da Aula da Esfera, aqui na Brutéria, A Bíblia Não Caiu do Céu, que é um curso que se propõe a falar sobre a abordagem, a propor uma abordagem das condições históricas e culturais que deram origem à Bíblia. As primeiras 2 sessões aconteceram na semana passada, mas estão também disponíveis online, e vai haver mais 2 sessões esta semana. Portanto, o que é esta conferência de hoje? Como o seu título indica, é uma conferência que vai andar inevitavelmente à volta da leitura, não de um livro, mas de uma biblioteca, digamos, a Bíblia, que é um texto que é sagrado para uns, sapiencial para outros, fonte de beleza e humanidade, mas também das maiores atrocidades da história. E é uma biblioteca que se prestou e que se presta a muitas interpretações, e face a esta saturação, perguntamos, ou a Brutéria pergunta, será que a Bíblia ainda pode ser um bom lugar? Que cuidados é que devemos a ter quando recorremos a esta? E que livros bíblicos é que nos podem ajudar a inspirar no tempo presente? Estas são algumas das questões para a sessão de hoje, que vai ter um modelo misto. Cada um dos intervenientes vai apresentar o seu ponto durante mais ou menos 15 minutos e depois abrimos a conversa para o público, para toda a gente, perguntas que são todas muito bem-vindas. Muito obrigada e vamos começar com o Padre Francisco pelo Antigo Testamento, não é verdade? Ouve-se, não se ouve. Mal. Aproximando-se. Próximo ainda mais. Mais próximo. Mais próximo, se já me ouve. Tenho que falar mesmo muito próximo, é isso? Okay. Bem, muito boa tarde, obrigado pela presença. Como disse a Madalena, vou ler um texto de 15 minutos, uma intervenção, subordinada a esta ideia, a Bíblia como bom lugar, ou não.
texto chama-se O Antigo Testamento é um manual de maus costumes? É a pergunta. A Bíblia é um manual de maus costumes, um catálogo de crueldades e do pior da natureza humana. A Bíblia levou 1000 anos a ser escrita, portanto passou por uma quantidade de gerações e de situações, mas sempre a dominante é esta: um Deus cruel, invejoso, insuportável. São palavras proferidas por José Saramago em outubro de 2009, quando do lançamento do último romance publicado em vida do autor, a obra intitulada Caim. Mostrar que a Bíblia, em particular a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, é um mau lugar, um cacotopos, parece ter sido também uma das motivações para escrever Caim, empreendendo uma original e recambulesca errância espaço-temporal através das narrações bíblicas. Episódios como o chamado sacrifício de Isaac, a destruição de Sodoma e Gomorra, o bezerro de ouro ou os massacres de Madiã e Jericó convencem o personagem principal, Caim, com a letra minúscula, de que, e passo a citar, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, está arrebatadamente louco. Porque só um louco sem consciência dos seus atos admitiria ser culpado direto da morte de centenas de milhares de pessoas e comportar-se depois como se nada tivesse sucedido. Salvo, afinal, que não se trate de loucura, involuntária, autêntica, mas de pura e simples maldade. Fim de citação. A indignação saramariana, que dá expressão à longa rábula que é a obra de Caim, é, pelo menos parcialmente, justificada. A Bíblia acusa, por vezes, sem pudor, a sua natureza demasiado humana ou desumana. A irrazoabilidade divina que se transmuta em caprichos e intransigências sanguinários repete e justifica, se não a realidade, porque muitos destes episódios são mitos ou lendas, pelo menos a fantasia perene da pureza étnica e religiosa. Negar ou sublimar, espiritualizando-a, esta faceta do texto bíblico é um ato hermeneuticamente irresponsável e moralmente temerário. Parafraseando Jesus, corre-se o risco de deixar a Bíblia entregue, sem contexto nem aviso, nas mãos dos violentos. Mas a Bíblia é muito mais que as suas páginas mais negras. Como afirmou com justiça o crítico literário e tradutor americano Robert Alter, Caim, José Saramago, sofre de seletividade ideológica. O Deus do Antigo Testamento talvez seja tudo, ou quase tudo, aquilo que o Nobel da Literatura denuncia. Mas é também uma divindade atenta à sorte do órfão e da viúva, preocupada com o estrangeiro, comprometida com a justiça, pronta ao perdão. A Bíblia é o livro de Josué e a sua ideologia da conquista total, mas é também Ruth e a história do lugar do outro entre os eleitos, ou o Cântico dos Cânticos e a celebração do amor como metáfora divina. É essencial, por isso, dizer o primeiro, sem, contudo, omitir o segundo. Na minha opinião, porém, esta contabilidade dos horrores homéricos do texto bíblico não se satisfaz. Se a Bíblia deve ser reconhecida como um lugar bom, um eutopos, tal não pode resultar apenas do saldo positivo das ideias religiosas ali veiculadas. Não basta contradizer José Saramago e dar por provado que o Deus do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, da Bíblia em geral, teve mais dias bons que dias maus. No tempo que me resta, gostava de explorar, ainda que de forma breve, uma característica da Bíblia que é muito frequentemente ignorada, mas que encerra um enorme potencial utópico. A Bíblia, se lida com atenção, revela-se uma obra particularmente adversa aos absolutos. Esta minha afirmação talvez vos surpreenda, uma vez que se trata de um texto de cariz religioso e, como nos ensinam os filósofos, se há domínio do saber onde é pertinente a noção de absoluto, é no discurso sobre a divindade. A Bíblia, como é óbvio, não se subtrai a este princípio e chega a declarar, depois de um longuíssimo percurso teológico, que só Deus é Deus. Ou nas palavras que o livro de Isaías coloca na boca de Yahvé, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. A fórmula prescreve, no entanto, que o superlativo de ser aplicado a Deus seja acompanhado da negação das alternativas.
colocando esta espécie de avareza teológica como garante da ortodoxia. Daqui nasce a insistente denúncia dos ídolos e da idolatria, que alimenta as paródias do culto pagão, como a deliciosa história de Belo e do Dragão, na versão em grego do livro de Daniel. Daqui surge também a assertiva réplica que Jesus, exímio leitor das Escrituras de Israel, dá ao homem, ao jovem rico: porque me chamas bom, ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas esta recusa a declinar o absoluto no plural não é só um interdito verbal ou um imperativo cultual. Inscreve-se na própria estrutura literária da Bíblia, isto é, na forma como as tradições são transmitidas. O Antigo Testamento é, entre outras coisas, a expressão escrita da lenta elaboração da memória coletiva do povo de Israel. O passado é ali reapresentado como uma história comum, um só povo, enraizada numa relação exclusiva, um só Deus, e singularmente orientada, um só culto. No entanto, e este é o aspecto da Bíblia raramente apreciado, a reunificação da memória coletiva não eliminou a diversidade subjacente, mas assumiu-a plenamente, transmitindo-nos um texto rico não só de contradições e descontinuidades, mas também de contra-memórias, na feliz expressão de Michel Foucault. Isto é, de textos que, cândida, mas eficazmente, acabam por sabotar a pretensão de absoluto que certas concepções ou ideias veiculadas na Bíblia parecem reclamar. A Bíblia, a tradição, corrige assim os seus próprios excessos, procurando impedir leituras unívocas, certezas estéreis, perigosos fundamentalismos. Permitam-me que ilustre esta dinâmica, esta aversão aos absolutos, com um tema que é, tragicamente, da máxima atualidade: a promessa da terra. No livro do Gênesis, a divindade... Peço desculpa, mas o microfone e os textos é difícil. No livro do Gênesis, a divindade promete a Abraão e aos seus descendentes a terra de Canaã, unindo o destino de Israel àquela terra até então desconhecida. No livro de Josué, Israel chega a Canaã como um povo de conquistadores e impõe um domínio sem rival e sem sobreviventes sobre a quase totalidade das cidades e dos povos autóctonos. Este arco narrativo sugere, pois, ao leitor que a posse exclusiva da terra, se necessária ao preço de uma violenta e acelerada disposição, é o corolário divinamente sancionado da promessa da terra. A fantasia da exclusão do outro e do triunfo do mesmo transforma-se assim em memória e horizonte da relação entre o povo eleito e aquele território concreto, autorizando uma história de intolerância e de guerra cujas ramificações saturam ainda o presente. Porém, e este é um dado relevantíssimo, a Bíblia não oculta as alternativas, nem permite que a noção de posse exclusiva se torne juiz da veracidade da promessa. Falo de um tríplice modo. Em primeiro lugar, por curto-circuito narrativo. A conquista e o extermínio da cidade de Jericó, cuja muralha cai ao som da trombeta, de acordo com a lenda, traça na lógica do livro de Josué o ideal a perseguir. Portanto, conquista, extermínio da cidade. Ora, quando o leitor menos o podia esperar, emerge uma exceção que parece pôr em interdito a fantasia de pureza que a narração constrói. A mulher que ajudou os espiões israelitas, Raab, e a sua descendência, serão poupados e perpetuarão a sua existência no seio do povo de Israel. Raab é, diz-nos o texto bíblico, uma prostituta. E por isso, à impureza por ser estrangeira, junta-se a impureza por condição. O intrusivo episódio de Raab abre-se uma brecha no próprio mandato divino, semeando discretamente outra forma de realizar a promessa. O segundo modo de matizar Josué
inscreve-se na gênese mesma da história do povo. A promessa feita a Abraão e aos seus descendentes é uma promessa de posse. Não é apenas o penhor de uma eventual posse futura. Abraão, Isaque, Jacó e as respectivas famílias habitam a terra como herdeiros da promessa, não apenas como tutores legais da geração de Josué. Nesse sentido, a promessa cumpre-se nos patriarcas bíblicos sem exigir a violência nem a posse exclusiva. O livro do Gênesis esboça, com realismo, a possibilidade da coabitação, apresentando Abraão, Isaque e Jacó empenhados em negociar uma presença pacífica, mutuamente benéfica e duradoura com as famílias e os povos enraizados na paisagem. Nunca a Bíblia nos diz que este arranjo é provisório ou incompleto. O modo abraâmico de viver a promessa não é menos legítimo ou divino que o modo josuânico. Finalmente, é a própria estrutura do cânon da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento que desautoriza a absolutização da via única. Se o mencionado arco narrativo parece conduzir de Gênesis a Josué, a constituição do Pentateuco como unidade canónica separa e quebra este movimento, tido como natural, entre a promessa e a conquista. Esta exclusão de Josué do núcleo da Bíblia hebraica, isto é, da Torá ou Pentateuco, senão teríamos um Hexateuco e não um Pentateuco, viabiliza não só um judaísmo fora da terra, o judaísmo da diáspora, mas também uma posse sem conquista. Ou melhor, inviabiliza o cumprimento de sentido único preconizado em Josué, abrindo no tempo da história outras possibilidades, porventura ainda por explorar. Este exemplo que acabo de vos dar, à volta do tema da promessa da terra, ilustra bem esta escolhida plurivocidade do legado bíblico. Não é, contudo, mais uma manifestação de um fenómeno que toca, imediata ou remotamente, tudo ou quase tudo que a tradição de Israel decidiu reter como digno de ser lido, ensinado, copiado e transmitido. Da outra promessa feita a Abraão, a da descendência, inclusive ao nome que podemos dar a Deus. Também aí a plurivocidade domina. A plurivocidade não é um acidente infeliz, mas a tessitura que o cânon consagrou e, para quem crê, Deus sancionou. Ora, e por agora concluo, esta particularidade revela o quão inconsequente é reduzir a questão da maldade ou bondade da Bíblia à repreensibilidade ou irrepreensibilidade dos costumes e dos mandatos. A Bíblia não quer ser um manual de boas práticas, nem um catálogo de atrocidades, mas oferece como um percurso infinito que devolve ao leitor a responsabilidade pelas suas certezas. Ou melhor, que pede ao leitor que permaneça vigilante diante da tentação de tomar por certo o que é incerto e sacrificar a diversidade da letra no altar idólatra da ideia. Nesse sentido, arrisco-me a afirmar que a utopia da Bíblia, enquanto obra cultural e religiosa, reside, antes de mais, na forma que reveste a sua tradicionalidade. A Bíblia é tradicional por aglutinação, não por subtração. E é isso que a salva como clássico para todos e como Sagrada Escritura para judeus e cristãos. Que nenhum fundamentalismo possa ser honestamente bíblico é um mérito raramente declarado. Mas a Bíblia é um bom lugar, sobretudo, quando abre um amplo horizonte de possibilidades divinas de realizar o humano, oferecendo as suas perguntas e respostas como um inesgotável tesouro do novo e do velho. Possamos nós, leitores do século XXI, honrar este legado e a sua exigente disciplina literária. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos então agora a palavra ao professor Filipe Lourenço e depois abriremos a conversa.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui, porque eu não sou da casa, o Padre Francisco e a Madalena fazem parte da Brutéria. Queria agradecer muito especialmente ao Padre Manuel Cardoso a grande gentileza do convite que ele me dirigiu, e é uma honra e um prazer enorme estar aqui, conhecer pessoalmente o Padre Francisco Martins, que não tinha tido a honra de conhecer, e aqui com a Madalena. Já sabemos que é muito importante para mim também. Eu vou começar só por ler rapidamente a síntese que justamente o Padre Manuel Cardoso me tinha enviado, que são 4 ou 5 linhas, porque foi com base nessa síntese da sessão que eu arquitetei mais ou menos o meu ponto de vista. A pergunta então é: será a Bíblia um bom lugar? Texto sagrado para uns, texto sapiencial para outros, livro evocado para justificar algumas das aventuras mais bonitas da humanidade, mas também para dar autoridade a várias atrocidades da história. Que cuidados ao ler e ao utilizar esta biblioteca, que livros bíblicos podem ser os mais adequados para nos inspirar no tempo presente. Então, esta pequena síntese temática proposta para a sessão de hoje consegue, em poucas palavras, concentrar vários dos problemas mais interessantes que a leitura da Bíblia suscita, a meu ver. À pergunta: será a Bíblia um bom lugar? Pareceria à partida difícil responder sim ou não, porque as palavras que nos foram propostas para reflexão já apontam para a resposta sim e não. Se é verdade que a Bíblia constitui o fundamento de 2 aventuras espantosas da humanidade, a religião judaica e a religião cristã, também é facto que seguidores dessas 2 religiões recorreram à Bíblia para justificar atrocidades cujas consequências são ainda hoje visíveis nos problemas com que o Próximo Oriente, a Europa e as Américas se debatem. O Padre Francisco fez alusão a isso. Mas logo aqui somos obrigados a confrontar aquilo que é o problema fundamental. E o problema fundamental é como ler e como interpretar a Bíblia. Eu não diria que naquele rol bem conhecido de males da humanidade, a culpa é da Bíblia. Males como intolerância, perseguição religiosa, escravatura, opressão das mulheres, condenação à morte de homossexuais e por aí fora. Mas eu diria sim que a culpa está na leitura e na interpretação que se fez, e em alguns contextos ainda se faz, da Bíblia. Porque as leituras da Bíblia podem ser enviesadas, podem ser oportunistas. É fácil dar a impressão de que a Bíblia diz aquilo que eu quero que ela diga, porque fundamentalmente a Bíblia diz muitas coisas. E surge então o risco de o leitor escolher e empolar aquilo que lhe convém, deixando no silêncio tudo aquilo que na mesma Bíblia obriga à relativização daquilo que o leitor tinha achado tão conveniente para as suas próprias convicções e preconceitos. Estou a dizer, por outras palavras, coisas que o Padre Francisco acabou de dizer. Isto leva-nos à consideração de outro tema proposto para esta sessão. Que cuidados ter ao ler e ao utilizar esta biblioteca. E a palavra-chave é, evidentemente, biblioteca. A Bíblia não é um livro. Aliás, Biblia em grego significa livros, em plural. Mas uma coleção de livros, escritos ao longo de 1000 anos, em 2 contextos religiosos muito diferentes. O contexto religioso judaico e depois o contexto religioso cristão. Aquilo a que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento contém 46 livros no cânon católico, 39 no cânon protestante. Sobre a Bíblia hebraica são 24, mas a divisão dos livros é diferente. E o Novo Testamento contém 27 livros. É difícil dizer onde encontramos os textos mais antigos da Bíblia, mas algumas passagens do Antigo Testamento poderão ter sido originalmente compostas 1000 anos antes do nascimento de Jesus, tendo sido depois sujeitas a adaptações e reescritas e à integração em contextos novos, diferentes dos originais. Portanto, temos necessariamente muitas vozes que nos falam na Bíblia. Não podemos estar à espera de que um profeta do século VIII a.C., como Oseias, nos fale com a voz de São Paulo no século I depois de Cristo.
O facto de haver muitas vozes leva também a que haja muitas contradições internas. Toda a gente já reparou que Deus cria os animais antes do ser humano em Gênesis 1, mas cria o ser humano antes dos animais em Gênesis 2. O relato do dilúvio da Arca de Noé também tem contradições célebres no que diz respeito ao número dos pares de animais, contagem dos dias. Estou a dizer isto de um modo enfastiado, que é para vocês perceberem que eu não dou muita importância a isso. E tudo isso é natural e compreensível em textos como estes, que reúnem tradições diversas e que, para preservarem a preciosidade dessas tradições, acabaram por incorrer em incoerências que se detectam a olho nu e que, a meu ver, e para vos falar com toda a franqueza, como sabem, não são assim muito relevantes. As contradições e incoerências são parte da Bíblia e constituem um dos aspectos da sua polifonia. Portanto, um cuidado a ter na leitura da Bíblia é essa consciência de que estamos a ler muitos livros encadernados como se fossem um só livro. Livros que não foram escritos na expectativa de que iriam ser todos reunidos num livro, cozido e encadernado, porque esse conceito nem sequer existia quando os livros da Bíblia foram escritos. O livro, tal como nós o conhecemos, o chamado Códex, corresponde à tecnologia ponta de lança do século II depois de Cristo, já depois de todos os livros da Bíblia terem sido escritos. A forma original de cada livro da Bíblia era o rolo de papiro ou pergaminho. À medida que a religião judaica se foi codificando de forma mais estável, depois do exílio na Babilónia, 5 desses livros passaram a formar um todo a que chamamos o Pentateuco, a Torá hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas tem havido estudiosos a defender a ideia de que o Pentateuco era originalmente um tetrateuco, 4 livros, sem Deuteronômio, e teukos, em grego, significa rolo. E outros biblistas propuseram que o Pentateuco era originalmente um hexateuco, como mencionou o padre Francisco, portanto, 6 livros mais Josué, ou até um Eneateuco, 9 livros, portanto, Pentateuco mais Josué, Juízes, Samuel e Reis. Portanto, os agrupamentos dos livros da Bíblia também tiveram a sua história. E a organização que vemos hoje nas nossas Bíblias cristãs não é a que vemos na organização judaica dos livros que apropriamos como Antigo Testamento. Em síntese, um dos cuidados que devemos ter na leitura da Bíblia é informarmos-nos um pouco sobre a sua história e sobre a história dos textos que a constituem. Além de nos informarmos sobre essa história, outro aspecto a mim fulcral tem que ver com as línguas em que os textos foram escritos. Então, nenhum livro da Bíblia foi escrito em português. A maior parte das pessoas lê a sua escritura sagrada em tradução. E isso também é um grande problema. Eu próprio sou réu, como toda a gente sabe, do pecado de traduzir a Bíblia, e eu diria que a maior iluminação que a minha atividade de tradutor me tem trazido é a consciência das limitações da tradução. Se estivermos à espera que ela nos transmita a imagem exata do texto original, seja ele o texto hebraico do Antigo Testamento, seja ele o texto grego do Novo Testamento. Isso não significa que uma tradução da Bíblia não possa ter em si mesmo o seu valor próprio, porque a tradução latina da Bíblia, que damos o nome de Vulgata, foi durante séculos a Bíblia da Igreja Católica e é um texto extraordinariamente belo que merece ainda hoje ser lido. No entanto, não podemos esperar da Vulgata que ela nos dê a imagem exata do Novo Testamento na sua forma grega, nem do Antigo na sua forma hebraica. Para isso, temos de aprender a ler o texto nas línguas originais. Aproveito o tema para falar um pouco de outra tradução incontornável da Bíblia, a tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. A Septuaginta foi, durante muitos séculos, o patinho feio dos estudos bíblicos. Embora ela tenha surgido em contexto judaico, feita por e feita para judeus, os judeus viraram-lhe as costas quando ela foi apropriada como escritura cristã nos primeiros séculos do cristianismo. E depois de São Jerónimo da sua Vulgata, foi a vez dos cristãos no Ocidente Latino virarem as costas à Septuaginta.
O desprezo a que a Septuaginta foi votada não alterou, porém, a realidade da sua importância. E essa importância divide-se em dois aspectos. O primeiro é que a Septuaginta nos dá a ler o texto do Antigo Testamento de uma forma diferente daquela que encontramos no mais antigo manuscrito completo da Bíblia hebraica. Portanto, a Septuaginta foi produzida no século III a.C., o manuscrito completo da Bíblia hebraica está na base da edição standard, por acaso trouxe aqui, podia mostrar, mas vou mostrar agora, é do século XI d.C., chamada Bíblia hebraica Stuttgartensia. Os manuscritos encontrados perto do Mar Morto, no século passado, onde encontramos textos do Antigo Testamento em hebraico e em grego, vieram confirmar o interesse enorme da Septuaginta para percebermos a história do texto da Bíblia. O segundo aspecto em que a Septuaginta é imensamente importante é este. A Septuaginta é a matriz do Novo Testamento grego. Não é a Bíblia hebraica que é a matriz, é a Septuaginta. Foi a tradução grega da escritura hebraica que definiu e condicionou o estilo e o conteúdo do Novo Testamento. Toda a gente conhece o caso mais famoso em que o conteúdo de uma passagem do Novo Testamento foi definido e condicionado pela Septuaginta. É o caso da profecia sobre a virgindade de Maria, citada pelo evangelista Mateus, e cito: eis que a Virgem engravidará e parturirá um filho. Então, é uma citação de Isaías 7,14. Se Mateus tivesse citado esta profecia de Isaías a partir do texto hebraico, ela não lhe teria servido para o objetivo de confirmar a virgindade de Maria. Outro exemplo de uma passagem fundamental para o cristianismo, onde a compreensão de uma palavra grega se torna decisiva, ocorre na oração Pai Nosso, na frase que nós dizemos de forma espantosamente curiosa e talvez errada: não nos deixeis cair em tentação. Aqui, tanto não nos deixeis cair como tentação levantam muitos problemas, mas vou focar-me só no problema da tentação, que vem da tradução latina ne nos inducas in tentationem. Então, a palavra grega correspondente à tentação é peirasmos, que significa prova, provação. O que é que estamos a pedir a Deus quando dizemos a frase em grego? Estamos a pedir para não sermos levados para uma situação em que sejamos postos à prova, porque não sabemos se temos força para passar nessa prova. E a compreensão daquilo em que poderia consistir essa prova é clara para o leitor da Septuaginta, que sabe ligar o termo para prova à passagem em que Deus pôs à prova, é peirazen em grego, Abraão, exigindo dele o sacrifício do próprio filho Isaac. Claro que Deus não quis o sacrifício de Isaac. O que Deus quis foi pôr à prova Abraão. E foi uma prova que Abraão passou com nota máxima. Mas nenhum de nós gostaria de ser submetido a uma prova dessas. Por isso pedimos a Deus, nessa frase da oração Pai Nosso, para não testar o amor que temos por Ele. É que, por amor de Deus, não testes o amor que eu tenho por Deus. O verbo correspondente hebraico, na passagem sobre Abraão e Isaac, é o mesmo que é usado quando a rainha de Sabá vem a Jerusalém para testar Salomão com perguntas difíceis, enigmas, a enigmata, na Septuaginta. E na Septuaginta o verbo também é o mesmo, portanto, pôr à prova, peirazo. Portanto, quando nós dizemos não nos deixes cair em tentação, estamos a associar à palavra tentação ideias que não são as pressupostas no texto bíblico. E por isso a Septuaginta é tão importante para nos ajudar a compreender o Novo Testamento. Não tenho tempo para multiplicar exemplos da importância da Septuaginta para o estudo e compreensão do Novo Testamento. Posso apenas dizer que esta é uma das áreas mais dinâmicas dos atuais estudos bíblicos em muitas universidades ao nível internacional. Vou agora, então, abordar brevemente mais duas das perguntas propostas. Que livros bíblicos podem ser os mais adequados para nos inspirar no tempo presente? E depois, será a Bíblia um bom lugar? Sobre quais os livros bíblicos, não tenho dúvida em apontar os 4 evangelhos do Novo Testamento como os textos que mais inspiração nos podem trazer no tempo presente. Independentemente da leitura que queiramos fazer de Jesus, profeta apocalíptico, rabino revolucionário, ativista progressivo, filho de Deus,
Estes são os textos onde encontramos as palavras que podem tornar o mundo melhor. Não há ninguém na Bíblia que nos diga palavras tão maravilhosas como as que são atribuídas a Jesus. Eu diria que não há ninguém em nenhum texto humano que lhe chegue perto. O cerne da sua mensagem está sintetizado numa palavra que lemos no Evangelho de Lucas, quando Jesus pronuncia a forma verbal grega, não é? Agatopoieite, fazei o bem. De facto, se todas as pessoas no mundo pusessem em prática esta palavra, agatopoieite, fazei o bem, o mundo seria um bom lugar. E com isto chega a ideia da Bíblia como bom lugar. Comecei esta intervenção lembrando os usos negativos que se fizeram da Bíblia, mas a Bíblia não tem culpa disso. Há os cuidados já referidos a ter em conta na leitura desta biblioteca que abrange textos de séculos e de contextos religiosos diferentes, mas se extrairmos a quintessência dos 46 livros do Antigo Testamento Católico, ela consiste em amar Deus e amar o próximo. E os outros mandamentos vêm na sequência de amar o próximo. Por isso estamos proibidos de matar o próximo. E nem sempre os leitores da Bíblia se abstiveram de matar o próximo. Estamos proibidos de ofender o próximo ou a próxima pela prática do adultério. Estamos proibidos de roubar o próximo, de querermos aquilo que é dele e não é nosso. Tudo isto Jesus dirá com uma só palavra grega, agatopoieite, fazei o bem. Além disso, a Bíblia é um bom lugar e uma ótima morada para quem se dedica ao seu estudo. Aqui nós que lemos a Bíblia, não é? Porque não há nada mais interessante do que a Bíblia. E ser biblista é a ocupação ideal para quem gosta de línguas antigas difíceis e problemas dificílimos. Eu próprio interesso-me pela Bíblia desde criança. Ainda me lembro de ter dito ao meu pai, quando eu tinha 10 anos, que eu queria mais tarde estudar teologia. Bom, mas o meu caminho acabou por ser o do grego e do latim, e de forma inesperada, porque eu próprio não esperava o que me aconteceu, foi pelo caminho do grego que cheguei ao lugar onde me encontro já há vários anos, que é o lugar de quem estuda a Bíblia. O lugar é muito bom, o melhor lugar em que já estive, e por isso a pergunta sobre se a Bíblia é ou não um bom lugar, dou convictamente a resposta sim. Muito obrigada, professor Frederico. Abrimos então agora a conversa, o espaço, o lugar, para perguntas, comentários, observações. Este no microfone passará para as vossas. Não sei se já há alguém que... A Bíblia é apresentada como um livro modelo necessário para a salvação da humanidade. A Bíblia é apresentada como um livro modelo, do ponto de vista moral e também de necessidade de salvação da humanidade para os crentes. Queria perguntar a uma pessoa ou outra que me respondesse o que fazer das pessoas que viveram antes da Bíblia ter sido escrita, porque não conheciam a Bíblia. Portanto, a Bíblia é necessária para nós nos salvarmos. Então, se a Bíblia só começou a ser escrita mil anos antes de Cristo, a humanidade já existia há imenso tempo. Esses não se salvaram, portanto, não entendo qual é que é a importância da Bíblia nesse sentido. Pois a Bíblia tem vários textos, já aqui falou no curso que eu falei, que eu faço parte consigo durante a semana, que há textos muito contraditórios, e fiquei surpreendido com você admitir isso. De facto, a Bíblia está cheia de contradições, erros científicos, históricos, absurdos, violências, e você admitiu isso. Agora, o que eu queria dizer é, logo concluímos que aquilo não parece um livro divinamente inspirado. Deus inspirou mal porque há uns profetas, há uns disse uma coisa, a outros disse outra. Agora, o que me mete em confusão é, no caso dos Evangelhos, e para o tradutor dos 4 Evangelhos também com certeza concordará comigo,
que eu conheço os textos sinópticos e que são de bastante beleza e também são de considerar, e eu lamento que a Igreja tenha excluído, porque houve muitos evangelhos. Ora, quem é que disse à Igreja, aqueles homens como nós, que aqueles 4 livros eram uns divinamente inspirados e os outros não eram? Qual é o critério? É um critério meramente aleatório. Como é que eles sabiam que estes 4 eram inspirados e os outros não eram? Outra questão é, apresentou a pluralidade de interpretações da Bíblia como uma coisa boa, que eu posso citar como nós que há muitas limitações. Isso por um lado é bom, mas também é mau, porque logo coloca em causa, na minha opinião, que a Bíblia seja um livro de Deus, porque isso é tão contraditório, se é secular de interpretações, aquilo que a gente quer interpretar, então caímos numa grande relatividade e subjetividade. Portanto, isso é um aspecto bom e um aspecto mau. Bom, eu tinha mais perguntas, mas para já são estas. Madalena, queres mais perguntas e depois respondem? Não sei como é que preferem. Se calhar mais uma ou 2 pessoas. Foi bastante carregada. Sim, eu percebi até que só dizer alguma coisa, não vou responder as perguntas todas, não era possível, seria um curso de teologia. Só aqui um aspecto que é importante, e o professor Filipe Lourenço já referiu isso. A Bíblia é literatura antiga. A Bíblia não é um livro escrito do século XVIII, XIX, XX. É literatura antiga. O grande desafio para o leitor contemporâneo é relacionar-se com uma literatura que se faz de uma forma diferente. Este aspecto que dizia que das contradições. Na antiguidade, pelo menos na antiguidade daquela parte do mundo, do Próximo Oriente Antigo, escrever um livro era recuperar tradições, e se a tradição que eu estou a recuperar não é exatamente aquilo que eu queria dizer, eu não ilumino essa tradição. Eu escrevo à volta e atualizo e acrescento. Talvez um aspecto que nos escandalize completamente, mas na antiguidade daquele povo, se um texto é relevante, eu quando copio esse texto, eu acrescento ao texto. Se ele for irrelevante, eu não o copio e não o acrescento. Mas se ele for relevante para mim, para a minha comunidade, eu atualizo, acrescento, etc. Obviamente é um processo por aglutinação. Portanto, seria estranho para quem é crente. Seria estranho. Para quem é crente, a Bíblia é 100% divina, mas é também 100% humana. E este é um aspecto muito importante a não esquecer. Seria muito estranho que os autores do Antigo ou do Novo Testamento não escrevessem como escreviam as pessoas daquela altura. Então a Bíblia, sim, teria chegado de Marte, nesse caso. Assim temos a certeza que não chegou de Marte. Portanto, só para realçar um aspecto que é desafiante para nós, isto é, como é que nós nos aproximamos de um texto que quem é crente é inspirado, mas que é um texto que é completamente contextual. Nasceu numa cultura concreta, numa forma de fazer concreta, numa forma de escrever concreta. Como é que o leitor deixa que a Bíblia fale nos seus próprios termos? No fundo é isso, sejamos crentes ou não. Eu penso que o Padre Francisco deu aqui uma resposta que eu também daria, que é importante ter em conta a pluralidade de vozes que nós temos na Bíblia e quanto a essa questão de preservar o texto e de acrescentar o texto, essa é fundamentalmente a razão dessas contradições. Por isso é que eu não lhes dou tanta importância. A importância de, a certa altura, o dilúvio de Noé durar 40 dias ou 130 dias, ou quantos animais é que foram para a arca ou não foram, porque, enfim, a ciência bíblica que tem vindo a ser desenvolvida desde o século XVII, XVIII, XIX, XX, enfim, as pessoas hoje em dia têm, embora se debata muito essa questão, mas concretamente em relação à origem do Pentateuco, como é que foi redigido, enfim, o texto que nós chamamos hoje em dia o Pentateuco, é muito na base daquilo que o Padre Francisco mencionou. Portanto, haveria diferentes tradições
em Israel, e provavelmente depois do exílio na Babilónia foram reunidas essas tradições diferentes, e claro que ninguém queria deitar fora talvez uma palavra que fosse de esses documentos preciosos, e ao reuni-los, portanto, há frases que parecem, enfim, contradizer outras frases que estão muito perto do texto. O caso mais clássico é Gênesis 1 e Gênesis 2, que são duas formas alternativas de pensar e de imaginar o que é a criação do mundo, vista sob perspectivas diferentes. Podemos dizer que Deus tem um nome diferente em Gênesis 1 do nome que tem em Gênesis 2, mas podemos depois dizer que em partes de Gênesis o nome de Deus é conhecido, e depois em Êxodo de repente se revela o nome de Deus. Enfim, tudo isso tem que ver com esses documentos antigos que os estudiosos pensam terem sido depois reunidos, e eu penso que isso, em vez de pensarmos é coisa absurda, contradição, isto não vale nada, acho que isso, antes pelo contrário, nos mostra a grande antiguidade dos textos e nos mostra o seu interesse enorme para nós conseguirmos perceber como é que numa única, enfim, naquele espaço geográfico, naquele contexto, as pessoas pensaram sobre problemas que são fundamentais ainda para nós e que nós não resolvemos, porque nenhum de nós sabe dizer ainda hoje exatamente como é que o mundo foi criado. Podemos dizer que não foi como está em Gênesis 2, nem como foi em Gênesis 1, mas não sabemos dar a resposta. Portanto, é uma forma poética, uma forma da imaginação, porque Deus, enfim, está entre nós, mas nós não o vemos fisicamente à nossa frente. Portanto, a nossa mente e o nosso poder de imaginação é que nos ajuda a chegar a estas consciências sobre todas estas coisas. E sobre esse aspecto, acho que sobretudo o Antigo Testamento tem essas zonas todas um pouco incoerentes e contraditórias, mas temos de facto perceber o contexto histórico, e acho que isso é que é mais importante. Mais perguntas? Temos aí uns braços atrás. Boas tardes. Muito obrigado por estas conferências. Já tive aqui uma outra. É um bocadinho difícil fazer uma abordagem da Bíblia, na minha opinião, que não seja à luz da fé. Que não seja por um crente. A Bíblia é essencialmente construída, escrita para um conjunto de pessoas que têm fé, quer sejam judeus, quer sejam cristãos. E, portanto, enfim, não me chamaria um roadbook, mas é assim. Né? Portanto, é natural que as pessoas que realmente não estão nessa onda achem tudo aquilo muito estranho, muito contraditório. Para mim é palavra sagrada. A criação do mundo, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Foi criado pela palavra de Deus. Isso é nitidamente. E também foi reafirmado por São João, não é? No seu prólogo. Jesus Cristo é realmente a palavra de Deus encarnada. É assim, na minha opinião, dou a quem doer, é isto. Por isso eu sou realmente um grande entusiasta da Bíblia. Sou um grande entusiasta da leitura da Bíblia. Embora seja, enfim, muitas vezes, portanto, me sinta muito condicionado e um bocadinho triste por às vezes não perceber muita coisa daquilo que estou a ler. Mas tenho uma grande confiança. E essa confiança e esperança é que realmente me leva a continuar a aprofundar, a ler. Talvez aqui para o Frederico Lourenço, peço duas opiniões, assim, porque se trata de traduções. Eu sigo muito a Bíblia do João Ferreira de Almeida, conheço com certeza, e também a Bíblia de Jerusalém. Para mim, enfim, na minha opinião pessoal, portanto, são as minhas melhores companhias da Bíblia.
pelo rigor, pela pluralidade de traduções, sobretudo na Bíblia de Jerusalém, é evidente, mas queria uma opinião dele, já agora, sem desprimor do belíssimo trabalho que fez, mas de qualquer maneira, como livro de cabeceira, a Bíblia, não é? Eu uso estas duas, não é? E portanto, eu sei que uma, João Ferreira de Almeida, é seguida muito dentro dos cristãos reformados, mas isso a mim, eu sou católico, mas a mim não me mete de confusão absolutamente nenhuma. Tenho muitos amigos e eles conhecem, eu conheço, e damos muito bem e discutimos muito a palavra de Deus e com muito entusiasmo e enfim, pronto, era só isto. E muito obrigado, quero desculpar. Obrigado, muito obrigado pela pergunta, pela sua intervenção, e acho que é sempre muito bonito quando as pessoas dizem que leem a Bíblia do lugar da crença, da fé, sejam católicos, sejam protestantes, ou dentro destas duas categorias, com todas as gradações que possa haver. Eu próprio também já passei por muitas gradações, embora tenha sido batizado como católico e educado como católico. Fui católico praticante durante muitos anos e depois deixei de ser, e hoje em dia considero-me católico simpatizante. Em vez de ser católico praticante, que não sou, mas vou à missa, rezo o terço, sou católico simpatizante. Ainda não sei se poderei, talvez não possa, até pelas circunstâncias da minha vida pessoal, voltar a ser um dia católico praticante, mas sinto-me bem neste lugar de católico simpatizante. E, claro que quando nós lemos estes textos do ponto de vista de alguém que tem um investimento interior grande nestes textos, não estamos a ler com a frieza de um professor universitário ateu numa universidade qualquer, que está apenas a ler estes textos como estaria a ler Homero ou Virgílio ou outra coisa qualquer. Claro que nos custam muitas coisas, nos custam também os momentos em que não entendemos o que estamos a ler, e ficamos também sempre um pouco com pena de a Bíblia não dizer aquilo que nós gostaríamos que ela dissesse. E isso é uma luta que todos nós temos de ter com estes textos, e é uma luta que todos nós temos de ter também com a religião na qual estamos inseridos. Também eu gostaria que a minha religião, que eu fui batizado, me dissesse muitas coisas que eu gostaria que ela dissesse, mas ela não diz. Claro, ela tem mais razão do que eu não posso estar numa posição de que eu sei tudo e eu é que tenho razão em tudo. Portanto, acho que é bom termos esse lado da leitura da crença, mas ao mesmo tempo o que nós estamos aqui a convidar-vos a fazer, penso que tanto o Padre Francisco como eu, estamos a tentar também lembrar um outro aspecto, que é esse aspecto histórico, que é esse aspecto de compreendermos que, por muita inspiração divina que haja na Bíblia, certamente, ao mesmo tempo não nos podemos esquecer de que estes textos foram escritos por seres humanos num local preciso, com condições concretas, e temos de ter isso em conta, porque às vezes as respostas que nós queremos e que não encontramos têm que ver também com isso e com as limitações humanas. As traduções, como eu disse, não são o melhor, e eu posso dizer isso como tradutor da Bíblia. Portanto, acho que as traduções não são a melhor coisa. E também como alguém que estuda muito aprofundadamente e diariamente uma célula de tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que é um tema, de facto, que me interessa muito. Nós vemos que os meninos judeus, por exemplo, se estiverem nos Estados Unidos e são criados em famílias judias como judeus, o equivalente da catequese dos meninos judeus é aprenderem hebraico, é aprenderem a ler a escritura, portanto, judaica na língua original. Nenhuma catequese que eu conheça ensina grego nem hebraico aos meninos que vão à catequese. Então os meninos aprendem o Pai Nosso, aprendem, não nos deixeis cair em tentação, tudo isso, e não sabem que, se calhar, o que estou a dizer, se olhassem para o texto da língua original, não é isso que eles estão a aprender. Então, talvez, uma coisa que nós possamos dizer relativamente ao judaísmo é que, talvez, a tradição judaica aposte mais no texto em si próprio, na língua,
e desconfie mais das traduções. E eu penso que nós devemos desconfiar das traduções. Seja a minha tradução, devem desconfiar, e devem desconfiar da tradução do João Ferreira de Almeida, da Bíblia de Jerusalém e de qualquer Bíblia, qualquer tradução, a famosa Bíblia de King James. São obras com mérito enorme, a Vulgata, que eu também leio quase todos os dias, porque para mim é uma experiência poético-literária, é um latim tão bonito que adoro ler, mas temos de ter consciência de que as traduções são-nos a dar o texto em segunda mão. Então, eu penso que um cristianismo ideal seria um cristianismo em que se falasse um pouco mais das línguas em que os textos foram escritos, e nós muitas vezes, nas conversas que eu tenho com as pessoas, às vezes temos de estar potentes a teimar com as pessoas, a explicar que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, e as pessoas dizem, mas sim, mas não, mas sim. Mas é uma coisa que devia fazer parte da cultura das pessoas. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Isso é uma coisa que nos tem de levar a pensar o que era a cultura daquela região do Mediterrâneo naquela altura e a mesma coisa relativamente ao hebraico. Portanto, acho que é interessante consultar muitas traduções, o que eu faço também, porque me interesso por isso, mas sempre nessa certeza de que a tradução não nos dá a imagem exata do texto. Boa tarde. Eu tenho uma questão sobre... Também tenho alguma desconfiança sobre a tradução de Mateus 5. Eu já ouvi algumas explicações, mas elas partem sempre da mensagem traduzida. Tenho questão acerca de os pobres de espírito. Será deles o reino dos céus e os mansos herdarão a terra. Concordam com esta tradução? Eu vou deixar o professor Frederico Lourenço responder a essa questão, concretamente, ou agora ou depois. Aquilo que estava o professor Frederico Lourenço a dizer é essencial. O que é uma tradução? Também é uma interpretação. Quem faz uma tradução tem um texto à frente e tem que interpretar o texto, tem que tentar reconhecer de que é que está a falar o texto. Um aspecto que engaja muitas vezes é, quando a pessoa consulta, eu sou especialista sobretudo no hebraico do Antigo Testamento. O texto hebraico do Antigo Testamento não é um texto suave como soa nas traduções. Se nós fôssemos totalmente coerentes, porque não é um texto que tem uma história longa, muito longa. Se nós fôssemos totalmente coerentes, alguns livros tinham que soar como Gil Vicente, alguns como Padre António Vieira, alguns como José Saramago e alguns como Lídia Jorge. Porque aqueles textos têm 7, 8 séculos de diferença entre eles. Não são todos iguais. Uma tradução não pode fazer isto, ou dificilmente consegue fazer isto. Seria, se calhar, é um desafio, mas seria muito difícil fazer isto. As traduções são também interpretações, uma tentativa de compreender o texto e de o repropor numa linguagem alvo, numa língua alvo, que de alguma forma ofereça a mesma experiência de compreensão dos primeiros leitores na língua original. Isto é um esforço inacreditável. Portanto, é muito difícil, é exigente e é um esforço continuado. As pessoas às vezes ficam escandalizadas quando as traduções mudam determinadas coisas. É o normal. É um esforço de interpretação. Portanto, eu acho que é uma consciência importante. As pessoas gostam de perguntar, mas qual é a melhor tradução da Bíblia? Isto é uma pergunta muito ingrata. A melhor tradução da Bíblia é ler o original. Não pode ler o original. Ok. Então, seja humilde o suficiente para reconhecer que todas essas traduções são tentativas de lhe dar a si o original. Fazer o esforço de chegar aqui. A questão das traduções, começando logo com a Septuaginta e a dificuldade de traduzir, é que temos de pensar que o texto hebraico que os tradutores tinham à sua frente, os tradutores traduziram para grego no século VI a.C.,
era um texto hebraico que era ainda escrito sem vogais, sem indicação de vogais, tinha só a indicação das consoantes. E, portanto, as palavras tinham de ser interpretadas, as pessoas tinham de imaginar quais eram as vogais que estavam pressupostas. E nós vemos que no século III a.C., quando se fez a tradução para grego, as vogais pressupostas em muitas palavras não são as mesmas daquelas que foram mais tarde codificadas e que nós lemos quando nós temos a Bíblia hebraica, enfim, com... Não posso mostrar, que isto era ter piada. Nós vemos que, de facto, estamos a falar de coisas que são reais, não é? Portanto, Bíblia hebraica. Portanto, isto é a Bíblia em hebraico. Se eu olhar para esta edição, tem vogais anotadas debaixo das consoantes, mas na Antiguidade, quando os autores escreveram estes textos, eles não usaram vogais. As vogais são uma interpretação que veio depois. E nós vemos que na tradução grega do Antigo Testamento, as vogais eram interpretadas às vezes diferentemente, como eu disse. Portanto, como disse o Padre Francisco, e muito bem, a interpretação começa logo por aí. Portanto, um tradutor, olhando para um texto hebraico, que tem de interpretar quais são as vogais pressupostas no texto. Quando se trata de traduzir de grego para latim, como fez São Jerónimo, ou já antes, não é, chamada Vetus Latina, ou muitas outras pessoas que vieram depois, que tentaram, enfim, se balançaram a traduzir estes textos, as dificuldades também são enormes, porque a língua grega tem uma estrutura muito diferente da nossa, e nesse exemplo que deu dos pobres de espírito, há muitas maneiras diferentes de traduzir essa frase, de entender a palavra para pobres, que pode ser entendida de duas maneiras, e de entender a expressão onde tem espírito, que é uma expressão em dativo, em grego, to pneumati, que nós podemos também interpretar de várias maneiras. E, portanto, a tradução é, enfim, idealmente, indicar quais são as versões possíveis, as interpretações possíveis dessas frases, mas, ao mesmo tempo, acho que a tradução, sobretudo quando há já muitas traduções da Bíblia, quando nós já estamos muito habituados a ouvir as mesmas palavras e as traduzidas da mesma maneira, acho que uma coisa importante que a tradução pode fazer, e é isso que eu tenho feito um bocadinho, é o esforço de desfamiliarização. Levar as pessoas a olhar para uma expressão que já ouviram 1000 vezes e que acham que é assim, sem qualquer problema, por exemplo, filho do homem, e de levar as pessoas a pensar nessa expressão. O que é que isso significa? Porque se nós ouvimos sempre filho do homem, filho do homem, filho do homem, não vamos pensar no que ela significa. Quando vem uma pessoa aborrecida e maçadora como eu, que tenta traduzir de uma maneira diferente para chamar a atenção para a riqueza dessa expressão, que é muito mais do que o filho do homem, que nós nem pensamos um segundo nisso, mas obrigados por uma tradução que traduz de outra forma, abre-se, pelo menos a janela, é isso que eu espero que tenha acontecido para muitas pessoas, pensar, mas afinal, o que é que significa esta frase tão rica, tão extraordinária, tão significativa do Antigo Testamento? Uma coisa que nós passámos sempre por cima como não sendo nada, e afinal é uma coisa tão rica de sentido. Portanto, a tradução também pode ter essa vantagem e essa missão de desfamiliarizar algumas expressões para nós pensarmos mais nela. É aquilo que, portanto, não quero estragar a vossa oração do Pai Nosso, nem na missa, nem quando estão a rezar o terço, mas para ter essa noção de quando chegam, não nos deixeis cair em tentação, que o verbo não é deixar cair, e não é tentação, portanto estamos em cima da interpretação de uma interpretação de palavras que não significam isso. E é importante nós termos essa noção. Obrigada. Temos uma pergunta aqui nas traseiras. Boa tarde, muito obrigada. Ouvi dizer, leiam no original, ouvi dizer, desconfiem das traduções, e a minha pergunta seria, mas será que nós temos uma versão que não seja uma tradução? Porque se pensarmos naquilo que disse o Padre Francisco Martins, copiar é interpretar e é reescrever. E era esse o modus faciendi da literatura antiga. E a minha pergunta é, em que é que isto se distingue
daquilo que o tradutor faz, sabendo nós, como sabemos, que pensando numa definição mais flexível de tradução, a tradução pode fazer-se de uma língua A para uma língua A. E isso é copiar, não é? Será que nós temos acesso a esse original de que nós falamos? Será que temos acesso a mais do que só traduções da língua interlinguísticas ou intralinguísticas? Aqui, eu não vou entrar aqui no detalhe da transmissão do texto, que é complexa. Este fenómeno que eu estava a descrever, que na antiguidade, se eu transmito um texto, eu atualizo o texto e acrescento, a certa altura este fenómeno parou. Isto é, a certa altura os textos deixaram de ser acrescentados. A certa altura, em torno à mudança para a era cristã, que nós chamamos de era cristã um bocadinho antes, isto começou no mundo grego, numa Alexandria, etc., e depois a seguir chegou também ao mundo judaico da altura. Portanto, nós, sobretudo nos manuscritos do Mar Morto, vemos a transição. Dizemos a transição aqui em duas palavras. Este nosso conceito muito claro de diferença entre texto e comentário e autor e copista, na antiguidade, até àquele momento, não se aplica. O melhor copista é o que acrescenta bem. Só para vos dar um bocadinho a compreensão. Se vocês pedirem a um aluno vosso de português, comente os Lusíadas, e ele começar a acrescentar versos ou estrofes, isto para vocês não é um comentário, é uma adulteração. Esta diferença muito clara para nós entre texto e comentário, autor e copista, não se aplica, em particular no caso do Antigo Testamento. Se eu sou um bom escriba e este texto é relevante, copio, atualizo, acrescento, etc. A certa altura este fenómeno parou e os textos começaram a ser transmitidos de forma muito fiel. De tal forma fiel, se calhar vou escandalizar algumas pessoas, de tal forma fiel que a Bíblia tem erros de gramática. O hebraico tem erros de gramática. Porque a certa altura os escribas disseram isto é intocável. Claro que eles sabiam que era um erro de gramática, mas copiavam o erro. É uma mudança de paradigma a certa altura. E o aspecto surpreendente disto é, o professor Frederico Lourenço falou aqui da edição em hebraico da Bíblia, que é baseada num códex chamado Códex Leningrado, não interessa o nome, Leningrado, que é um códex do século XI depois de Cristo. Portanto, está separado de séculos, se calhar de um milénio de alguns textos do Antigo Testamento, seguramente, quase todos. Okay? O interessante é que quando nos anos 50 do século passado descobriram os manuscritos de Qumran, percebeu-se, por um lado, que há esta diversidade ainda textual, mas, por outro lado, já há uma versão muito presente daquele texto que depois vai ser conservada fielmente nos séculos seguintes, que nós chamamos de texto massorético, o nome também não interessa, okay? Mas que é uma versão do texto que vai ser fielmente conservada. Okay? E a parte interessante, e termino com estes dois aspectos. O professor Frederico Lourenço fez-nos um enorme favor ao estar a traduzir a 70. Ele já falou disto. A 70 foi feita, a tradução começou a ser feita no século III a.C., num período onde o texto ainda não estava completamente fixado. Nem sequer a tradição. Para vos dar um exemplo, o livro do profeta Jeremias tem, eu creio que é 12 ou 15% a menos na 70 do que na tradição hebraica. Há aqui diferenças significativas. 7 capítulos a menos e uma ordem completamente diferente. Okay? Qual é o último aspecto que quero aqui realçar e que talvez seja mais surpreendente para quem é crente? Para quem é crente católico, a Igreja definiu quais são os livros canónicos, mas a Igreja nunca definiu qual é que é o texto canónico. Quem vai à missa ao domingo, podíamos ter ali uma leitura do texto que fosse uma tradução da 70, do hebraico, do arménio, do etíope, do siríaco. Todos os textos que na antiguidade foram utilizados pela Igreja nas diversas línguas podem ser
alternativas para o texto canónico. Não há um texto canónico. O Concílio de Trento não estabeleceu isso. O Concílio Vaticano II nem sequer abordou a questão. Okay? Talvez um dia ainda teremos uma versão da tradução do professor Felipe Lourenço lida na missa. Eu vou só defender a tradução da Septuaginta, já que o padre Francisco Martins disse que falou do livro de Jeremias, que de facto tem uns capítulos a menos, tem 6 a menos na Septuaginta, mas também temos de ver que a Septuaginta tem textos que não estão na Bíblia hebraica. Não é sempre porque temos textos muito curiosos, aliás falou no Belo e o Dragão, e textos que eram lidos e que interessavam os leitores daquela época e talvez depois com a passagem dos séculos passaram a não interessar tanto as pessoas, mas para nós é sempre curioso tomarmos contacto e conhecimento dessas fases, porque a escritura passou nas diferentes épocas. Mais uma pergunta. Bom, a minha pergunta não está ligada à questão da tradução, já que a gente sabe que a tradução é impossível. Então, sou Jacques do Congo, sotaque francês, português. E a minha preocupação é o seguinte, acabou de mostrar para nós a questão da Septuaginta, que também tem uma riqueza muito grande com os autores pagos da igreja, como Tertuliano, Origem, que são os africanos do norte. Estou falando isso porque tem relação sempre com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a minha preocupação é a seguinte, a pergunta: 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés como autoria. Moisés nasceu, segundo o livro de Freud, segundo o monoteísmo de Moisés, não sei se concorda ou não, mas ele coloca que Moisés nasceu na época de quem? Do faraó Akhenaton. Esse faraó era o egípcio que, quando ele nasceu, a filha do faraó levou Moisés para casa. Então a gente pensa, se o faraó fosse de origem romana, o que seria esse filho? Morto ou fugido, não é? Então, a outra pergunta é a seguinte: se esse faraó fosse de origem do seu filho fenícias, não seria fácil. Então esse faraó foi egípcio, porque a partir de Akhenaton é o faraó egípcio, africano. Por isso Moisés foi ao cuidado dessa casa e a filha levou ele para casa. Mas aí, para mim, eu procuro para entender, mas por que a Bíblia coloca Moisés como hebreu, como judeu, podemos dizer, e não egípcio? Eu acho que a gente sabe muito bem que é difícil, talvez, a minha pergunta, mas sempre eu fico perguntando, mesmo Septuaginta, que é a Bíblia de Jerusalém, que os primeiros que traduziram para gregos, que é tertuliano, africano, origem, claro que a igreja não acolheu muito bem aquilo que aconteceu com ele. Mas tem sempre uma relação, não é, entre esse judaísmo com o monoteísmo, que para mim não tanto iniciou na Judeia, mas também fora da Judeia, na diáspora. Mas a minha preocupação principal é a questão de Moisés como hebreu, não como o egípcio da sua raiz. Obrigado. Melhor não falarmos sobre Moisés, é um tema complexo. No curso na quinta-feira era sobre Moisés, sobre o Moisés que não pode ter escrito o Pentateuco, não é? Por uma razão muito simples, nem sequer vinha ainda a língua hebraica, portanto é um pequeno detalhe. O Moisés não falou hebraico, não é possível. Na altura em que o Moisés existiu, de acordo com a cronologia bíblica, não havia sequer a língua hebraica. Portanto, há aqui um pequeno detalhe importante, não é? Portanto, não vamos entrar por aí. Convido-vos a ver o curso se estiverem interessados em saber o que aconteceu ao Moisés. Não sei se é aqui uma resposta
resposta, mas como é que nós olhamos para estes relatos, como este relato do êxodo? Isto é um detalhe importante. Estes relatos têm uma função muito própria, são relatos fundacionais, são relatos que reorganizam a tradição, se quiserem, para oferecer ao povo esta experiência de uma história única. Um só Deus, um só povo, um só culto, uma só experiência comum e nacional. Obviamente, o Moisés tinha que ser hebraico, nesse sentido, tinha que ser hebreu, judeu, porque ali, o que está ali a ser contado é a experiência do povo. Mas é interessante, talvez o aspecto mais surpreendente para mim, neste relato todo e depois na chegada à Terra, independentemente das considerações históricas sobre isto, é este aspecto de um povo que não tem medo de assumir que a sua identidade começou a ser construída fora da Terra. Nós às vezes quase nos esquecemos disto. O conflito na Terra Santa já nos fez esquecer que este povo foi capaz de imaginar-se como povo sem uma terra. Estamos tão convencidos que o povo judeu só existe se tiver a terra e se estiver na terra, que nem lemos com atenção textos como o Êxodo, onde o povo se consegue imaginar como povo fora da terra. É uma ideia para pensarem sobre ela. O Pentateuco termina fora da terra. Fora da terra. O núcleo termina fora da terra. Com uma promessa, mas fora da terra. Portanto, e para mim é a parte mais rica deste texto, esta capacidade de se pensar como povo em alternativa à independência política, em alternativa à conquista de uma terra. A Bíblia, o Pentateuco, para o povo judeu, é a terra portátil. É a terra portátil. Esta é uma experiência, isto é uma leitura que vale a pena recordarmos, sobretudo na atualidade e diante do que vemos. Eu poderia só acrescentar rapidamente que eu penso que não há nenhuma passagem no Antigo Testamento em que se diga que Moisés foi o autor do Pentateuco. Isso é uma atribuição que, sim, algumas traduções da Bíblia de outras épocas, até em vez de ter Gênesis, Êxodo, tinha um Moisés, dois Moisés, mas na tradição também temos que respeitar essa tradição rabínica, judaica, de séculos. Portanto, partiu-se do princípio de que Moisés era o autor do Pentateuco, mas claro que há estes aspectos todos que o Padre Francisco apontou, e pronto, eu vou dizer uma coisa mais banal, como é que Moisés poderia ter escrito o Pentateuco se o Pentateuco narra a morte do próprio Moisés. Pronto, é uma coisa, no final de outro nome. E depois há pequenas frases, que também são célebres, também em diferentes passagens do Pentateuco, que são mostradas como, enfim, prova de que não pode ter sido escrito por Moisés por causa do entendimento que se tem dos cananeus, estão ou não estão na terra, de que lado é que se está, de cá ou de lá. Portanto, são pequenas coisas, mas no fundo, como nós não sabemos quem compôs o Pentateuco, não é o pior atentado contra a ciência pensarmos que tradicionalmente se atribuiu a autoria a Moisés, mas é uma das muitas coisas da Bíblia em que temos de pensar nisso e enquadrar os problemas que isso também traz em simultâneo. Espaço talvez para mais uma pergunta. Não sei se conseguem ver. Sim, muito obrigado ao professor Francisco Lourenço e à Madalena também, muito obrigado. Aos três que está aqui. Era muito breve e tinha aqui alguns pontos só para dizer, e queria só fazer o meu relacionamento porque acho que era preciso dizer isto, que é, eu tenho um primo que uma vez matou uma abelha com um taco de bilhar. O taco de bilhar não serve para matar abelhas, tal como a Bíblia não serve para justificar tudo. Portanto, só para dar aqui isto, que é nivelar por cima e perceber que há um significado a que não somos alheios. Pronto. O que é que eu queria só sublinhar? Falávamos muito sobre o Antigo Testamento e bem, levanta questões muito interessantes. E sabemos que o Antigo Testamento não é suposto ser visto de uma forma histórica como nós vemos hoje
um livro de história, não é? Até porque no Gênesis há nomes diferentes para Deus, Yahvé, Elohim, de acordo com diferentes escolas que havia. Mas não apenas isto, dentro de algumas diferenças morais dentro do Antigo Testamento. Por exemplo, há claramente uma segregação entre o povo judeu e o que não é povo judeu, mas no livro de Ruth vemos exatamente o oposto, que é uma mulher que não é judaica a ser casada com um judeu. Mas não é isso que eu queria sublinhar. Era uma passagem do Novo Testamento, se puder, é mesmo muito curto, que é Jesus a falar com fariseus, a dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Posso assegurar-vos também que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas numa viúva que havia em Sarepta de Sidão, ou seja, uma estrangeira. Não é? Ou seja, isto é o contrário do Antigo Testamento. Portanto, o que é que eu ia dizer sobre isto? Acho que a interpretação que supostamente fazemos do Novo Testamento, sendo cristãos, é diferente de termos apenas o Antigo. Porque há uma palavra relevante na interpretação disto, que é a revelação, que Jesus Cristo veio mostrar alguma coisa de novo que não havia no passado. É diferente de ser judeu, de ser cristão em credo. Não é? E claro que há algumas diferenças, apesar de ser tudo interpretado da mesma forma, do mesmo Espírito Santo. Ou seja, por exemplo, quando o professor Pedro Lourenço dá aulas de estudos clássicos, alguns alunos passam as coisas de uma forma diferente. É sempre a mesma interpretação, mas de vez em quando há alguns lápis. Porquê que eu estava a dizer isto? Porque me parece que esta visão de um Deus destruidor, etc., enfim, parte de ter lido, creio eu, só a primeira metade da Bíblia de uma forma um pouco descontextualizada. Não sei se é a impressão que fica aqui no meio. Ou seja, a história do Antigo Testamento é uma história que não é um bom lugar. Não é? É uma história... Por exemplo, o livro dos Juízes é uma história de uma série de senhores militares que matam quem estiver à sua frente. Não sei se é no livro de Josué que até é dito. Matámos não sei quantas pessoas, graças a Deus. Pronto. Isto para nós é claramente contra o que sabemos. Não, porque o sabemos porque está escrito no Novo Testamento que isto está errado. Não é? Pronto. Não sei se faria sentido interpretarmos a Bíblia primeiro como um mau lugar e só a partir de um certo momento como um bom lugar, no sentido em que durante muito tempo não tivemos acesso a esta revelação e a revelação acabou por chegar na forma de Jesus Cristo. Acho que pelo menos é a forma de interpretar. Especificamente para o professor Filipe Lourenço, perguntava se no Novo Testamento tinha alguma dificuldade ou se conseguia fazer uma ligação entre o Antigo e o Novo, nomeadamente Jeremias, Isaías e já agora os Macabeus, porque há mais influência grega, entre o Antigo Testamento e o Novo. Porque há constantemente algumas ligações. Sendo que há uma revelação, a doutrina nova, mas os conceitos acabam por ser os mesmos que o Antigo. Certo? Não sei se foi clara a pergunta, ou se foi muito longo. Muito rapidamente, porque a sua pergunta daria para um semestre de aulas, de muitas coisas. Eu ia pegar uma coisa que disse que me chamou muita atenção logo inicialmente. Quando falou no início da Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia, isso fez-me cair também uma ficha na minha cabeça, no sentido em que uma das questões que nós devíamos aprender na leitura da Bíblia é percebermos que o Pentateuco não corresponde à parte mais antiga da Bíblia. Então, a Bíblia, tal como nós a lemos nas Bíblias cristãs, coloca os profetas em último lugar, mas historicamente nós se calhar deveríamos começar por ler os profetas e deixar o Pentateuco para uma outra fase. E isso leva-nos a ler a Bíblia com essa ordem, não é? Gênesis, com as suas histórias fantásticas e imortais, cheias de sentido. Êxodo também, enfim, Moisés foi falado há bocadinho. Depois entramos aqui nas leis, nas genealogias, e alguns de nós temos dificuldade em lidar com essas leis e com tudo isso. E depois, de facto, temos os livros, aquilo que nós chamamos os livros históricos, mas que na Bíblia hebraica não são vistos como livros históricos. A organização é diferente. Então, Josué, Juízes, todos esses livros que nos parecem muito sanguinários têm um lugar diferente e têm, se calhar, isso, de facto, o Padre Francisco, que é o especialista de Antigo Testamento e de Bíblia hebraica, e talvez nos possa dizer que
o sentido desses livros, quando eles estão integrados na Bíblia hebraica, não é o mesmo pela posição que eles ocupam nas Bíblias cristãs. Então, toda essa imagem que nós fazemos desses livros muito sanguinários, talvez tenhamos de olhar para isso de outra forma, enquadrando historicamente e de forma como a própria organização da Bíblia foi feita. Mas, claro, em relação àquilo que disse do Novo Testamento, não há dúvida de que temos aqui muitas coisas no Novo Testamento que nos trazem uma abordagem nova de infinitas coisas que seriam, não um semestre, mas talvez 6 anos de curso de teologia, e isso deixa agora a parte. Não, só dizer-lhe uma coisa muito... como é que se chama? Desculpe, como é que se chama? António. O António repetiu aqui uma heresia do século II, sem saber. Portanto, condenou-se a si próprio como anticristão. O António tocou aqui um ponto importante, que foi um dos debates logo ao início. O que fazemos com as Escrituras de Israel? O que fazemos com o Antigo Testamento? E houve um cristão do século II, chamado Marcião, que disse: chega disto. Este Deus não tem nada a ver. Eliminou todo o Antigo Testamento, todos os Evangelhos, exceto Lucas e as cartas de Paulo. E disse: isto é que é. A Igreja nunca recebeu isto. A pessoa ficou rapidamente isolada e a maior parte dos padres da Igreja imediatamente disse que isto não é aceitável. E este é um dado muito importante. Se nós começamos por dizer, não, o Antigo Testamento é um mau lugar e a certa altura isto tornou-se bom lugar, o que é que estamos a dizer? Que Deus é esquizofrénico. Ou que os homens são todos... Há, evidentemente, um conceito de processo. Mas a parte interessante disto tudo é que o Antigo Testamento não é menos, para quem crê, não é menos testemunho do Messias que o Novo. E é um testemunho independente. Há aspectos de Jesus Cristo que são sondados pelo Antigo Testamento. Portanto, há aqui uma riqueza, mesmo para quem é cristão, a explorar. O Novo Testamento prolonga as linhas do Antigo Testamento, determinadas linhas, para afirmar determinadas coisas sobre Jesus e sobre a sua experiência da revelação e sobre a novidade que ele significa. Mas o próprio Antigo Testamento permanece, para quem crê, como um testemunho de Jesus Cristo. E muitas vezes ensina-nos aquilo que o Novo Testamento não quis ou não pôde ensinar. Portanto, é isto que acredita quem crê, quem é católico. E nesse sentido, eu diria, eu disse isso ao início e volto a repetir, tenho uma certa... Sou fidelista, evidentemente, eu vou dizer, a Bíblia para mim é um bom lugar, não preciso dizer, mas para mim é um bom lugar, evidentemente. Mas às vezes estas pequenas divisões que nós temos tendência a fazer entre bons lugares e maus lugares são extremamente redutoras daquilo que é o próprio processo literário, teológico da revelação. Para um crente, o que é preciso saber é como é que Deus quis que historicamente as coisas acontecessem. Não é a alternativa entre o que é que eu espiritualmente gostaria de imaginar que tivesse acontecido, é o que é que aconteceu e como é que Deus o quis realmente, para quem crê. O Papa Francisco, e termino por aqui, tem uma síntese que eu gosto imenso, uma forma de dizer que eu aprecio muito. Ele diz: a realidade é superior à ideia. Um crente é chamado a ter também realismo histórico e se necessário, refazer as suas ideias em função desse realismo. A ideia não é superior à realidade. É a realidade que é superior à ideia. E, portanto, a Bíblia continua, e digo-vos isto, a Bíblia continua a ser, para a teologia de vós cristãos, e também para quem não crê, um desafio constante. A Bíblia vai ser sempre, para nós, crentes e não crentes, uma pedra no caminho. Uma pedra ótima. Uma ótima pedra, mas uma pedra no caminho. E aceitar isso e que as nossas próprias ideias sejam transformadas por isso. Muito bem.
acho que é isso. Com esta ótima citação terminamos a sessão de hoje. Mas só para dizer que vamos ter ainda aqui uma sessão de bebidas. Convidamos a todos a ficar por aqui mais um bocadinho, beber um copo de vinho, se calhar conversar em pé, que é uma das melhores maneiras de conversar também, é rápido. E agradecer uma vez mais a todos que vieram, professor Frederico, Padre Francisco, muito obrigada. Obrigada e bom fim de semana. André, desculpa, tenho que acrescentar uma coisa no livro, porque ouvi falar, tenho que tentar alterar uma coisa.